O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E aconteceu que, tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queriam que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam e interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-lo no meio deles. Tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, acolho vocês neste momento de oração, no início dessa terça-feira, na manhã dessa terça-feira. Estamos ouvindo a palavra, estamos permitindo-nos ser tocados por aquilo que a palavra de Deus nos disse. Bom, vamos pegar então a reflexão do dia de hoje. Dentre nós, quem é o maior? Será que dentre nós o maior é o prefeito? É o presidente? É o deputado? Por que dessa pergunta? Porque hoje no Evangelho a gente viu uma espécie de disputa. Percebam que como se dois discípulos de Jesus estivessem discutindo, mas por uma razão sem fundamento. Discutiam simplesmente para saber quem era o maior. Mas aí quando Jesus chega, eles se calam. Jesus pergunta por que eles se calaram? Por que eles se calaram? Mas eles não disseram, né? Então Jesus chama para conversar. Olha só a importância da conversa, do diálogo, né? Jesus chama para conversar e como que se puxasse um pouco a orelha daqueles discípulos, ele vai tomar para si uma criança. Olha que interessante a atitude de Jesus. Ele vai tomar para si uma criança. E quando ele toma esta criança, põe no meio deles, e ele vai dizer assim: Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Olha só, Jesus está falando aqui do termo de simplicidade, de humildade. Como uma criança é humilde, como uma criança carrega sinceridade. Então Jesus diz, meus irmãos e minhas irmãs, também para nós, que aquele que querer ser o maior, que seja primeiro o menor. Assim como aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. E que o último seja o primeiro. Então a palavra de Deus hoje vai dizer que o maior é aquele que Deus enviou e que se fez homem, se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso é que Jesus, no final do Evangelho, vai dizer assim: Qualquer que a mim me receber, receberá não a mim, mas aquele que me enviou. Olha só quem é o maior.
Olha só a grandeza. Quando abrimos as portas do coração, então, para receber Jesus, estamos recebendo dentro do nosso meio aquele que é o maior. Porque nós não somos maiores, nós não somos dono da nossa vida. Nós não somos merecedores da nossa vida, nós não somos donos deste mundo. Como que vamos ser o maior? Pelo contrário, devemos ser os minúsculos. Como João Batista chega a nos dizer, que sejamos pequenos e que ele cresça, o nome de Jesus cresça. Então, dentre nós, o maior no reino dos céus é aquele que se torna pequeno. O maior no reino dos céus é aquele que se torna como uma criança. O maior no reino dos céus é aquele que ama, é aquele que perdoa, é aquele que busca uma reconciliação, é aquele que se converte, é aquele que volta para o caminho do Senhor, que trabalha com a humildade, com a sinceridade de coração. Então esse é o maior no reino dos céus. Sem se esquecer de Jesus, que deve ser sempre o centro, o maior de todos. O motivo pela qual nós chegamos à salvação, porque ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. A palavra de Deus nos diz isso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não nos esqueçamos de quem é o maior no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez eu agradeço você, meu irmão, você, minha irmã, de coração que participa deste momento de reflexão da palavra de Deus. Todos os dias nos encontramos pela manhã e já meditamos a palavra para o dia todo. Que Jesus possa abençoar você, possa abençoar a sua casa, abençoar o seu negócio e a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma vez mais eu peço, encarecidamente, nos ajude a crescer este canal. Vamos divulgar, vamos compartilhar. A palavra de Deus precisa chegar a mais corações. Às vezes a gente compartilha muita coisa por aí, coisa que não tem nada a ver, mas nós somos cristãos, temos que trabalhar pelo reino dos céus. Então, deposita a sua curtida, curta, comente sobre o evangelho de hoje, quem é o maior no reino dos céus, e, se possível, compartilhe e inscreva-se neste canal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu vou ficando por aqui. E nos encontramos amanhã, na quarta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe.